por 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, deputado professor Vitório Galli, a deputada Érica Cocai, que até há pouco presidia essa sessão, eu tomo a liberdade, presidente, na tribuna, fazer algumas considerações que eu considero extremamente relevante sobre a questão da aposentadoria no nosso país. Eu sei, todos nós sabemos, eu sou advogado, sou funcionário de carreira do Banco do Brasil, por conta de que sei que cada instituição tem a sua realidade em termos de aposentadoria, como é o caso da Previ do Banco do Brasil, e sei também o que é a atividade da aposentadoria pública através do INSS. Agora, nós precisamos fazer uma leitura clara, e como eu tenho um tempo extra hoje, presidente, eu quero me permitir aqui, neste improviso, dizer que faz anos, desde que assumi aqui em 1999, eu venho brigando com essa questão do fator previdenciário e também da atualização dos valores anuais da aposentadoria, da correção da aposentadoria, que são duas coisas que nos angustiam muito. Eu me recordo, a minha mãe já faleceu fazem 4 anos, ela era aposentada e ela dizia: meu filho, cada ano a minha aposentadoria está crescendo que nem cola de burro, para baixo. Cada vez diminui mais. E ela cobrava de mim, ao ponto que uma vez fomos votar aqui a retirada do fator previdenciário e o reajuste das aposentadorias de acordo com o ajuste do salário mínimo, e embora o meu partido, o PDT, fosse base do governo, eu votei contra o governo. E aí vieram me cobrar e eu disse, deputado Osmar Serralha, deputado Reis, eu disse que entre o governo e a minha mãe, eu votava com a minha mãe. Entre o governo e a minha mãe, eu fico com a minha mãe, porque é quem ficou comigo a vida inteira. Entre o governo e as mães do Brasil, entre o governo e as mães brasileiras, os pais, os avós, eu fico com as mães e com os pais. Sei, é preciso estabelecer o equilíbrio? Sim, tenho consciência disso. Mas é preciso fazer a leitura clara. Por exemplo, o fator previdenciário, criado lá no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, abominado pelo PT. Depois mudou o governo e o PT adotou o fator previdenciário. Não era seu, e ele assumiu e assimilou. Nós já derrubamos uma vez o fator previdenciário aqui nessa casa. O Senado derrubou também, e o presidente Lula, na época, vetou. E essa casa não pôde derrubar o veto. Agora, há poucos dias, derrubamos de novo o fator previdenciário, criando uma alternativa chamada 85-95. Ou seja, soma o tempo de contribuição da mulher, 30 anos, a sua idade, 55, na 85 ela se aposenta sem fator previdenciário. O homem soma 35 anos de contribuição de trabalho, 60 de idade, 95 sem fator previdenciário. É uma alternativa. Pode até não ser a melhor, mas é possível. Ah, mas a mulher demora muito para morrer e se aposenta antes. Eu sei, todos sabemos. Aliás, tem a expressão de um médico amigo meu, que nós debatimos e a gente dizia, olha, a mulher é um bicho muito doentinho, mas pouco morredor. O homem é um bicho muito sãozinho, mas morredor, que é uma barbaridade. Então, realmente, as mulheres vivem mais, porque elas se cuidam mais. Elas se protegem, elas vão ao médico, enfim, elas se organizam melhor do que nós, os homens. Se elas vivem mais, nós podemos equilibrar essa conta. Se não é 85, 95, pode ser 90, 95. 90 para as mulheres, 95 para os homens. O que é fato é que do jeito que está, não dá para ficar. Porque estão logrando homens e mulheres em nosso país. E a Previdência tem essa conta e essa dívida com o cidadão e com a cidadania. Depois de nós passarmos essa etapa, vem a questão do salário mínimo. Eu me aposento, o cidadão se aposenta com 4 salários mínimos. Passa um ano, recebe 3,8. Mais um ano, 3,6. E aí vai crescendo para baixo, como dizia a minha mãe, que nem cola de burro. Nós precisamos também adequar isso. Eu exemplifico. É como o cidadão ir lá comprar uma dúzia de banana na quitanda, o bananeiro esperto entrega, em vez de 12 dedos de banana, entrega 11.
Dali uns dias ele volta, não reclamou da quebra e ele entrega 10. Dali uns dias ele volta a comprar, ele entrega 9. E assim o brasileiro está fazendo. A gente compra a aposentadoria mês a mês, ano a ano, por 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 35 anos, pagando religiosamente. A aposentadoria, ela é comprada, as pessoas não têm noção disso, é comprada. Aliás, eu faço a comparação aqui, para que o nosso telespectador compreenda o que é a aposentadoria e o que é a casa própria. Os dois são muito parecidos, com uma simples diferença. A aposentadoria eu compro e pago antes, para depois receber. A casa eu compro e recebo antes, para depois pagar. Ela é simplesmente às avessas, invertida. Então, eu compro a aposentadoria, pago primeiro, e quando vou receber, eu recebo ela pitoca por conta do fator previdenciário. A casa, eu recebo antes para pagar depois. Imagine se a aposentadoria fosse uma casa. Como é que eu receberia a casa? Na hora de receber a casa não ia ter banheiro, não ia ter porta e nem janela. Eles iam me cortar a janela e as portas. A aposentadoria do trabalhador no Brasil, por conta do fator previdenciário, é uma casa sem porta, sem janela e sem banheiro. E o que é pior, a permanecer essas regras, conforme vai passando os anos, eles vão me tirando o telhado da casa, uma telha, um zinco, um brasilite, e vão desmontando a casa que começa a chover dentro. Assim é a aposentadoria do trabalhador brasileiro. Vira uma casa destelhada. Eles vão desmontando. Então, eu quero comprar uma casa e recebê-la inteira, com todas as peças. Eu quero comprar a aposentadoria, pagar adiantado, mas receber o justo, receber o certo. Eu não quero que depois que eu receba o que é justo e é certo, me desmontem a minha aposentadoria, como quem tira o telhado, ou quem tira as telhas, o zinco e o brasilite da casa. Esta é a realidade que está bem posta. Por isso, eu estou na torcida que o Senado confirme aqui a derrubada do fator previdenciário. Aliás, 85, 95 é o que vai passar a valer. E aí nós vamos ter o reconhecimento e o respeito do cidadão. Se o governo achar que não dá, que não pode, mude, melhore, aperfeiçoe, corrija. Mas o governo não pode consentir, em sã consciência, que esse sistema de fator previdenciário perdure no nosso país. Isso é um vilipêndio. Isso é um assassinato, isso é uma tortura aos nossos futuros aposentados que estão aí num compasso de espera, que não sabem se aposentam porque a lei vai mudar, ou não sabem se a lei vai mudar para se aposentar. Estão ali naquele impasse, naquela dúvida. Por isso, eu quero deixar bem claro, se o Senado aprovar a derrubada do fator previdenciário, como nós fizemos aqui, e o governo vetar, não vai encontrar neste parlamentar do PDT, vice-líder do Partido Democrático Trabalhista, na Câmara dos Deputados, não vai encontrar apoio, nem voto. Nem esse governo, nem o governo anterior, nem o governo que vier. O que é preciso é que o governo encontre um equilíbrio. Se esta proposta, 85-95, não é a melhor, não dá, não pode, crie uma alternativa, quem sabe, repito, 90-95, 90 para a mulher, 95 para o homem. Mas o que é fato é que alguma coisa nós temos que fazer. Não podemos mais ficar na beira da estrada com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Porque é esta que está chegando para os nossos aposentados, que estão morrendo de raiva, de ódio, de dor, de angústia, de falta de remédio, de falta de saúde, de falta de vida, de qualidade de vida. Porque a vida só é vida se for vida bem vivida, vida com intensidade, vida com felicidade. Se não é, não é vida que mereça ser vivida. E o aposentado, na medida que vai vivendo, e quanto mais ele vive, menos recebe. Exatamente quanto mais ele precisa, por conta da demanda de remédio, enfim, de necessidades, em função de que a velhice requer tudo isso. Portanto, presidente, eu encerro reafirmando aqui aos aposentados do Brasil aquilo que eu disse à minha mãe quando viva e aposentado. Entre o governo e a minha mãe, eu vou ficar sempre com a minha mãe. Entre o governo e as mães do Brasil, as mães brasileiras aposentadas, eu vou ficar sempre com as nossas mães, com os nossos pais, com nossos avós. Este é o meu compromisso. Foram eles que me trouxeram para cá, e são para eles que eu vou trabalhar
com intensidade, com postura, com firmeza e com retidão. O peixe morre pela boca, o homem pela palavra. Dou a minha e me garanto. Muito obrigado. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.